12% de dividendo ao ano em dólar, pagando todos os meses. É isso que o ETF JEPI entregou aos acionistas no seu último ano. E é justamente por isso que eu acredito que esse ETF tem chamado tanta atenção dos investidores. Então nesse vídeo aqui, hoje eu quero te falar um pouco mais sobre esse ETF, entrar um pouco mais a fundo sobre os detalhes dele e claro, lá no final do vídeo eu quero te contar a minha opinião, se vale a pena ou não investir no JEP. Então bora pro vídeo. O JEPI é um ETF de gestão ativa da JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo. Só para você entender, gestão ativa é um ETF que tem o gestor fazendo as compras e as vendas daqueles ativos dentro do ETF. Então o gestor ele faz as escolhas conforme os seus critérios e aí ele coloca ou tira ativos do ETF. Inclusive ele pode mudar a estratégia que ele está utilizando a qualquer momento. É um pouco diferente dos ETFs de gestão passiva, no qual ainda vai ter uma equipe profissional ali, vai ter uma gestão, mas a gestão vai simplesmente copiar um índice que já existe. Então não vai ter uma escolha externa, no sentido de você analisar um ativo e colocar ou tirar ele conforme sua análise. Não, se o ativo está no índice, coloca aí pronto. Gestão ativa, já não, você pode escolher, no caso o gestor profissional pode escolher. O JEPI atualmente ele investe 100% nos Estados Unidos. Atualmente ele está investindo em 110 empresas e um ponto positivo já que eu quero falar do JEPI é a grande diversificação quando a gente diz na questão do peso dos ativos. Nenhum dos ativos, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, passa de 2% do peso ali. Então isso mostra que dentro dos 110 ativos, eles possuem pesos muito diversificados, o que traz uma segurança para um ETF. Além disso, no último ano ele pagou exatamente 11,7% de dividendo e ele possui uma taxa de administração de 0,35% ao ano. O objetivo central desse ETF é comprar empresas do S&P 500, necessariamente precisa ser do S&P 500, ou seja, das 500 maiores empresas norte-americanas, que possuem a característica de ter baixa volatilidade e renda. Mas não só isso, elas precisam ter essas características e a gestão do gestor profissional tem que alcançar o índice S&P 500. De fato, a característica central desse ETF é render muito próximo do S&P 500, mas com essas duas características, baixa volatilidade e renda mensal. A parte da renda mensal a gente vê através desse gráfico aqui que tem funcionado super bem. Desde julho de 2020, esse ETF tem pago dividendos, todos os meses sem falhar. Inclusive, se a gente fazer o agrupamento desses dividendos ano após ano, a gente vê que desde 2020 até 2022 ele vem aumentando. Então isso é muito interessante. E é justamente por isso que eu acredito que esse ETF tem sido muito procurado e muito falado. Justamente que as pessoas elas tendem a buscar os dividendos, tendem a buscar as estratégias de dividendo com diversos objetivos, mas um dos principais, e que de fato eu falo desde agora que é verdade, é que os dividendos eles te protegem da inflação, justamente porque eles acreditam que as empresas vão reajustar o preço dos seus produtos em relação à inflação e isso vai ser repassado aos acionistas. Isso é verdade, se a gente pega a lucratividade das empresas do S&P 500, eles andam praticamente em linha junto com a inflação. Então sim, os dividendos eles vão te proteger da inflação. Eu, particularmente, não uso os dividendos como um filtro para escolher ou não um ETF, justamente porque eu, como residente brasileiro, quando compro um ETF que paga dividendo, 30% dos dividendos já são retidos na fonte. Isso a curto prazo pode até não parecer tanto, mas se a gente pega esse imposto de renda, no longo prazo isso acaba com a nossa rentabilidade. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando sobre isso. E no momento de vida atual que eu tô, que é o meu momento de acumulação de patrimônio, ter algo que está me tirando dinheiro é muito negativo. Então eu não utilizo dividendos como filtro. Na verdade, eu até tento fugir de ETFs que pagam muitos dividendos. Agora, em relação à rentabilidade, a gente consegue ver através desse gráfico aqui, onde eu comparei o JEPI e o ETF VOO, que replica o índice S&P 500. A gente consegue ver que o ETF JEP ele rentabilizou melhor que o próprio S&P 500. E aparentemente aí por esse gráfico, eu não tenho dados
concretos para te mostrar isso, foi uma simples questão de percepção minha, a gente consegue ver que o JEPI de fato está tendo uma baixa volatilidade quando comparado ao S&P 500. Os preços oscilam menos. Mas temos que ter um grandíssimo ponto de atenção aqui. Lembra no começo do vídeo que eu falei que o JEPI é um ETF de gestão ativa? Então, aqui entra uma grande desvantagem na minha visão. O próprio fundo relata que o ETF pode ter uma performance pior do que o índice que ele tenta rastrear em momentos de crescimento do mercado das ações norte-americanas, justamente porque o ETF JEPI ele mexe com opções de compra. E isso é muito possível analisar no gráfico. Em momentos em que o S&P 500 cresceu, o JEPI ficou muito para trás. Em momentos que o S&P 500 desceu, o JEPI segurou um pouco mais as pontas e de fato rentabilizou melhor. Então, resumindo a ópera, para o JEPI performar bem, o mercado que mais cresce no mundo, que é o mercado norte-americano, tem que performar mal. Então, eu particularmente não gosto de apostar contra o maior mercado do mundo. Mas então, qual que é a minha opinião? Vale a pena ou não investir no JEPI? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação nem de compra e nem de venda desse ativo, tá? A minha opinião é que no momento de vida que eu estou, que é o momento de acumulação, o ETF JEPI não entra na minha lista. Justamente porque nesse momento de acumulação eu estou buscando ETFs que possam crescer, possam performar melhor que a média. E o JEPI para mim não é uma ótima opção. Primeiro porque vimos que ele tem uma grande descorrelação com o maior mercado do mundo. Quando o mercado norte-americano cresce, o JEPI fica para trás. Quando o mercado norte-americano cai, o JEPI vai para cima. Então para mim não faz muito sentido. Segundo, porque o JEPI faz um filtro das 500 maiores empresas norte-americanas, ou seja, ele investe basicamente em large caps, em empresas gigantescas. E já existem muitos estudos que mostram que empresas pequenas, as small caps, performaram muito melhor do que a própria média do mercado quando comparado com as empresas grandes. Então, nesse momento de vida, eu estou focando em empresas pequenas. E terceiro, que a estratégia de dividendos na minha fase, que é a fase de acumulação, é péssimo. Eu vou pagar muito imposto de renda. Isso vai comer o meu dinheiro e é justamente isso que eu não quero. Eu quero fugir de impostos de renda. Esse tipo de ETF, o JEPI, que possui essa característica de baixa volatilidade e de dividendos mensais, poderia ser considerado na minha fase de usufruto, que é o momento que eu quero me aposentar e utilizar o dinheiro que eu deixei investido. Mas mesmo assim eu ficaria muito atento e pensaria se eu investiria no JEPI, justamente porque ele possui uma gestão ativa e o gestor mexe com opções de compra. Então assim, você vai precisar de fato analisar muito de perto o trabalho daquele gestor e sempre ficar atento. Principalmente porque o JEPI é um ETF muito novo, ele está aí nem há 3 anos no mercado. Então a gente ainda precisa ver todo o histórico aí que ele vai ter ao longo dos anos e principalmente se essa gestão vai ser efetiva ou não. Então, se você optar por investir no JEPI, a minha dica é: acompanhe muito de perto esse ETF, acompanhe muito de perto os relatórios para saber de fato o que o gestor está fazendo com o seu dinheiro. Mas aí, você gostou desse vídeo? Você entendeu um pouco mais sobre esse ETF tão procurado? Se sim, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo e se você gostou dessa análise, não esquece de se inscrever no canal. Toda quinta-feira a gente está postando análise de ETFs aqui. E a gente se vê numa próxima. Valeu!